Muito obrigado, Sr. Presidente deste exercício, Sras. Secretárias, caros vereadores, caros deputados, caro público. Hoje trazemos estas declarações políticas dois temas. O primeiro deles está vertido uma recomendação que foi distribuída e tem que ver com o acesso gratuito para jovens até aos 25 anos aos equipamentos, museus e monumentos de Lisboa. Falamos sobre a questão da aplicação daquilo que está previsto na Constituição da República Portuguesa, a necessidade, obviamente, de proteger os jovens, uma vez que a cultura é uma área indissociável da temática da juventude e, portanto, essa faixa etária sofre com uma grande dependência económica e, portanto, achamos que deve gozar de uma especial proteção. Depois, porque os nossos museus e monumentos fazem parte da nossa história e é importante que os nossos jovens, desde tenra idade, tenham acesso e que lhes seja fomentado esse interesse de conhecerem a sua história através daquilo que é o percorrer dos nossos museus e daquilo que é os monumentos que estão na cidade, contando um pouco também daquilo que é a história não só do país, mas da cidade onde vivem, da comunidade onde habitam. E, portanto, obviamente, contribuir para o seu desenvolvimento social, cultural e, obviamente, pessoal. Depois também porque é uma mais-valia para os equipamentos municipais na área da cultura, porque esta dinâmica que é gerada com os jovens não é só boa para os jovens que acedem a estes museus, mas também servem para criar aqui uma nova dinâmica nestas estruturas e um diálogo constante com a juventude, que tem sempre uma perspectiva mais ativa e diferente e muitas vezes irreverente do que a restante população. Nós temos um problema que não é só de Portugal, mas é da União Europeia, sendo que Portugal é o país onde os portugueses menos acedem à cultura, sendo que grande percentagem desses que não acedem são jovens. E, portanto, esta é a situação atual. Em Lisboa, sejam os equipamentos geridos pela Câmara, sejam aqueles que estão sob a tutela da EGA, que eles admitem, na generalidade, a entrada gratuita dos cidadãos dos 13 aos 18, se forem residentes em Lisboa. Depois aplicam, alguns deles, um desconto de 50% para aqueles entre os 13 e os 25 que não residem em Lisboa e depois, em alguns dias também, alguns deles, não de forma igual em todos, há entrada gratuita, nomeadamente aos domingos, no período da manhã e, portanto, até às 14 horas. Nós sabemos aquilo que são os custos inerentes de viver numa cidade como Lisboa, numa cidade cosmopolita e em constante crescimento, os custos inerentes ao alojamento, às locações, à alimentação, ao ensino, são tudo custos que não podem deixar de os ter, mas, obviamente, na cultura, para poderem ter acesso, a Câmara aí deve ter um papel preponderante naquilo que é a execução das suas competências e aquilo que são os princípios que também estão previstos na Constituição. Qual é que é o problema com que se deparam os jovens? Têm que entregar ou apresentar um comprovativo de residência, muitas vezes, além de oneroso, não é prático, principalmente na visão de um jovem, isto não é um processo prático, porque o cartão de cidadão por si só não dá para ver o local de residência. Depois, porque temos muitos jovens em Lisboa, milhares de jovens que são jovens estudantes e, portanto, residem temporariamente em Lisboa, muitos deles vivem numa situação de arrendamento, mas nem têm sequer o contrato em seu nome, está em nome dos pais ou está em nome de um outro colega com quem eles partilham habitação. Depois, muitos deles que têm a sua vida social em Lisboa e que também devem ser abrangidos por uma medida de isenção, nomeadamente aqueles que fazem a sua vida social, mas moram em Oeiras, em Almada, Loures, Amadora, portanto, tudo são os concelhos limítrofes da nossa área metropolitana e depois, obviamente, pensamos nós que é o problema principal, é a dependência económica, que hoje em dia não vai só até aos 18, aquilo que consideramos a idade dos menores, mas até aos 25 anos. E, portanto, esta dependência económica, obviamente, que estrangula a possibilidade de poder aceder a alguns equipamentos municipais, mesmo que haja alguns descontos. E depois temos o princípio de não discriminação da União Europeia, que diz que não deve haver distinção entre residentes da União Europeia relativamente ao local geográfico onde se encontram e, portanto, devem ser todos tratados por igual. E, nessa medida, nós trazemos aqui esta proposta de haver uma gratuitidade para todos os jovens até aos 25 anos e que essa gratuitidade não seja condicionada pela questão geográfica do concelho e, portanto, não tê-la só apenas para quem reside em Lisboa e tem que o comprovar, mas para todos os cidadãos da União Europeia que, obviamente, apresentem o seu cartão nacional de identificação, que terá a sua data de nascimento e daí aferir que têm 25 anos e poderem aceder gratuitamente aos museus e monumentos de tutela da Câmara e da EGA, e depois, se possível, que outros equipamentos da cidade, a maior parte deles não têm esta isenção, que possam também adotar esta medida.